Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça agora e sempre. O nosso tema para reflexão esta semana é preconceito. A palavra preconceito já diz pré-conceito. É um pré-julgamento, um conceito que se forma antes de se ter um conhecimento exato de um fato, um grupo ou pessoa. No dicionário significa qualquer opinião ou sentimento pré-concebido, sem exame crítico. Sentimento hostil, intolerância religiosa, racial, cultural, de nacionalidade, orientação sexual, etc. Notem essa palavra, intolerância. Pois é essa intolerância que leva à discriminação, condenação, perseguição e até violência. Quando nós nos colocamos como superiores àquele a quem estamos atacando ou discriminando. É um tema que nós precisamos abordar sob a luz do Evangelho de Jesus. Evangelho que nos mostra a lei maior que Jesus nos deixou, a lei do amor. Lei de justiça, amor e caridade, que nos convida à tolerância, ao acolhimento, ao agir com caridade com o nosso semelhante. Jesus nos chama a praticar a empatia, amar ao próximo como a si mesmo, tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, respeitar as diferenças. Diante de um fato, de uma discriminação, de alguma coisa, pensemos, e se fosse comigo? Será que eu gostaria? Como Jesus agiria? Jesus, ele próprio, sofreu todo tipo de preconceito, de discriminação, de perseguição e intolerância, violência. Basta ver como foi a sua morte, como foi a sua tortura. Sofreu preconceito social por ser pobre, filho de carpinteiro, preconceito por ser de Nazaré. Nasceu em Belém, mas vivia em Nazaré. Natanael pergunta a Filipe, quando este lhe fala de Jesus: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael e Filipe foram depois discípulos de Jesus. Mas Natanael faz essa pergunta, porque os nazarenos eram discriminados, considerados inferiores, e costumavam casar-se, os homens, com estrangeiras, o que era abominável para os judeus, essa mistura de raças. Diante da pergunta de Natanael, poderíamos compará-la a uma frase atual? Na favela só tem bandido, quando a maioria de gente de bem, trabalhadora. Preconceito total. É uma visão totalmente preconceituosa. Hoje, se ouve muito, no meu tempo não tinha tanto mimimi. A gente zoava com os colegas, colocava apelidos depreciativos, fazia piadinhas até homofóbicas, e ninguém ligava, era normal. Será? Quantos, mesmo machucados, ficavam em silêncio? Se alguns não se deixam atingir, para outros pode ser muito doído e até traumatizante. Então, cada palavra, cada piadinha, pode bater no coração de alguém de forma diferente, humilhando, mexendo com a autoestima. E se nós pensarmos que o objetivo do espírito é evoluir, por que nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas que podem prejudicar ou magoar o outro? Hoje o bullying é tratado com seriedade, porque pode ser muito grave. Em muitos casos, causa até o suicídio daquele que está sofrendo. Isso é evolução. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar e de encarar as coisas. Antes a mulher não podia votar. Conquistou esse direito há menos de 100 anos, com muita luta. Antigamente era comum a gente ouvir do pai:
Filha minha só sai de casa casada. Mulher minha não trabalha fora. Alguns, infelizmente, ainda agem assim. Por isso nós vemos tanta violência também contra a mulher. Mas a evolução está aí, para provocar mudanças. É a lei do progresso. Hoje já temos a lei da igualdade salarial, que vai passar a valer, porque a mulher ainda é discriminada e ganha menos para a mesma função, embora exerça todo tipo de profissão da mesma forma. Ainda precisamos de leis. Lei antirracismo, anti-homofobia. E racismo é considerado crime hediondo. Homofobia é crime. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+. Mais até do que aqueles países onde há pena de morte para isso. Olha o absurdo. Mas vai chegar um dia em que não precisaremos mais de leis para que todos sejam respeitados em suas diferenças e diversidades. Porque somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos em Cristo. Como espíritos, nós precisamos de diversas experiências reencarnatórias para evoluirmos. Ora como homem, ora como mulher, ricos, pobres, de diferentes raças, nacionalidades. Podemos nascer em países diferentes, com cor da pele diferente. Assim como também já nascemos, já renascemos em encarnações passadas. Jesus não discriminou ninguém. Acolheu Maria de Magdala, a meretriz. Foi jantar na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, detestado pela sociedade. Ele era discriminado por ser um cobrador de impostos. E naquela época, ele, que era pequenininho, quando Jesus passou no meio da multidão, ele sabia que não ia ser visto. Ele sobe numa árvore e grita o nome de Jesus. E Jesus lhe fala: essa noite eu vou comer contigo, eu vou jantar na sua casa. E as pessoas à sua volta ficaram indignadas. Como? Na casa de um cobrador de impostos? Jesus acolheu a mulher adúltera, que ia ser apedrejada, e ainda fez com que aqueles que tinham as pedras nas mãos refletissem sobre o que estavam fazendo. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E cada um foi saindo de mansinho. E ele disse a ela que não a condenava. Vai, não peques mais, muda a tua conduta. Quanto nós ainda estamos julgando o outro? Segregando, discriminando? Hoje as pedras são virtuais. São atiradas pela internet, né? Nas redes sociais. Esses comentários que são pedras que podem acabar com reputações com uma rapidez absurda. Se Deus criou esse mundo tão diverso e maravilhoso, onde cada um é diferente, está em seu estágio evolutivo, de acordo com a vontade de Deus, no corpo que precisa, seja ele com deficiências ou não. Precisamos desse corpo para desempenhar as nossas tarefas nesse mundo. Quem somos nós para desrespeitarmos essas diferenças, para julgar o nosso semelhante? Essa é uma reflexão profunda, para que nós possamos trabalhar esses nossos preconceitos e diminuir cada vez mais. Fica essa reflexão para a nossa autoanálise de como estamos agindo no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e tenha uma ótima semana.